de Marcelo, faz um tempo ele me pediu para compartilhar sobre sacerdócio, né? Retiro sobre o sacerdócio. O Thaleson falou sobre sacerdócio e oração, e eu vou falar sobre sacerdócio e temor maior. Né? Então, a quem a gente tem mais a Deus ou os homens. Então, vou começar com uma imagem que todo mundo está familiarizado. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu da mãe uma frase parecida com essa: você não é todo mundo, né? A minha mãe às vezes falava: se todos os seus amigos forem pular de uma ponte, você vai pular também? Né? Por que eu estou falando isso? Porque o contexto disso aqui. A sua mãe, ela sabe muito mais que você, ela tem mais experiência de vida, ela te deu uma ordem, né? Você quer fazer o que seus amiguinhos estão fazendo também, certo? E mais às vezes o que seus amiguinhos estão fazendo não é muito legal, né? E ela fala: você não é todo mundo, né? Você não vai fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. E aí você tem a escolha. Você vai ouvir sua mãe? Nossa, do nada de criança. Você vai ouvir sua mãe ou você vai ouvir seus amiguinhos, né? Tá. Certo. Então, pergunta mais natural, né? Se o Lucas, todos os colegas da faculdade dele resolverem pular de uma ponte, ele não vai pular de uma ponte porque ele sabe que vai fazer mal para ele. Aí, de novo, por que eu estou falando isso? Ele tem uma história na Bíblia de um certo homem que tinha uma ordem que era para o bem dele, certo? E aí apareceram um monte de pessoas querendo fazer o contrário, e ele acabou ouvindo essas pessoas, né? E houveram consequências. Então, vamos abrir em Êxodo 32, certo? No primeiro texto. O texto não vai aparecer aqui, tá? Só assim. Mas, já deu para ver? Certo. Então, eu vou ler aqui, a gente vai começar a ler até o 5, e depois a gente vai pular para o 21, certo? Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão. Este, recebeu Deus das suas mãos, trabalhou o ouro em buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa, Senhor. Aí vamos pular lá para o 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire. Deram, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. E aí acontece toda uma consequência, vou lá direto para que resume tudo. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que era fabricado. Certo? Então, essa é uma história famosa. Todo mundo conhece a história do bezerro de ouro, acredito eu, que Moisés foi lá subir no monte, derrubou um pouquinho, e aí o povo já quis fazer outros deuses, né? E essa história geralmente é abordada com foco no povo. Então, geralmente a gente fala: nossa, como o povo é teimoso, rebelde, reflete até na gente também, né? Mas hoje a gente vai focar no outro ponto de vista, que é o Arão. O Arão era o sacerdote, e a gente vê ver o que ele fez de errado, o que ele fez e o que isso tem a ver com a gente hoje, certo? Então, quem que era Arão primeiro? Só dando um resumo muito rápido. Ele era sacerdote do povo de Israel, ele foi o primeiro dos filhos sacerdotes, irmão de Moisés, eles trabalhavam juntos, né? E o que um sacerdote fazia? Ele, como a gente diz aqui pelo Marcelo, bem rapidamente, ele era o intercessor entre o povo e Deus. Então, ele fazia trabalho dos dois caminhos, do povo para Deus, então ele cuidava do templo, fazia sacrifício, orava com o povo, etc.
Mas ele fazia o caminho contrário também, de Deus para os homens. Então, o que Deus tinha que passar para o povo, o sacerdote era responsável por ouvir e falar para o povo e assegurar que a lei estava sendo cumprida. Então, lendo Malaquias 2:7, eu vou pedir para abrir e deixar aberto em Malaquias. Eu vou ler, mas podem abrir, que depois a gente vai ler. Lá diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, a gente vê que o sacerdote ele é mediador de Deus entre os homens, e ele é considerado um mensageiro de Deus, certo? E o mensageiro ele tem que transmitir a mensagem dele fielmente, certo? Então, o que Arão fez nessa história, né? O povo veio a ele pedir para fazer um outro Deus, né? Arão ele já tinha recebido o mandamento de não terás outros deuses de mim, certo? Mas ele decidiu ouvir o povo e adaptou a mensagem, né? Então, a partir de hoje não é mais não terás outros deuses de mim, a partir de hoje Deus é um bezerro de ouro. Então ele transformou Deus em um bezerro de ouro. E na continuação do texto de Malaquias, por isso que eu pedi para deixar aberto em Malaquias, certo? Eu estou esquecendo de passar os slides, mas enfim. Nos versículos seguintes, no 8 e 9, né? O que Deus fala sobre um sacerdote que não cumpre esse dever realmente, né? Fala assim: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Certo? O contexto aqui é um pouquinho diferente, né? No Malaquias dá a impressão de que o sacerdote está ativamente estando uma coisa errada para o povo, mas no caso de Arão, né, o povo pediu e Arão cedeu, certo? Tanto é que deixa claro que o povo era muito culpado, o Senhor feriu o povo, etc. No versículo 35, Moisés falou assim: que te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Então, ele trouxe um pecado sobre o povo. Mas mesmo assim, Arão contribuiu com o que aconteceu, né? Que foi o tendes feito tropeçar a muitos de Malaquias 2:8, certo? E por que ele fez isso? Porque ele queria agradar o povo. Porque ele queria agradar mais ao povo do que ele queria agradar a Deus. Porque ele temeu mais ao povo do que temeu a Deus, certo? Então, isso. E, por causa dos versículos, a gente vê que isso foi uma ação completamente reprovada. Mas o que isso tem a ver com a gente, certo? Então, a gente já viu esse versículo, foi citado algumas vezes, certo? Mas porém, essa lei está sacerdotes que a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós todos somos sacerdotes, nós todos que fomos. Foi mal. Todos nós que fomos batizados, né, somos feitos sacerdócio real. Então, nós temos que prestar atenção nos exemplos de sacerdotes que tem na Bíblia. A gente tem que prestar atenção nos exemplos bons para imitar e nos exemplos ruins para rejeitar. Então, hoje a gente vai focar nesse tema, um tema maior, e a ideia aqui é trazer várias situações que a gente pode estar temendo mais aos homens do que a Deus, e refletir mesmo na nossa vida, porque às vezes tem situações que a gente não percebe nem que isso é uma questão de temor maior, certo? Então, respondendo essa pergunta, como é que a gente tem mais a Deus do que os homens, a gente tem que responder outra, né? Onde é que nós somos sacerdotes? E a resposta é em muitos lugares, certo? Então, o lugar mais óbvio, pelo menos para mim, é na igreja, certo? Então, a igreja. No caso dos líderes e coletores. Essa é uma citação clara de sacerdócio acontecendo. Então, para quem não sabe o que é um preletor é quem está falando aqui na frente hoje. Aprendi essa palavra hoje não, esse ano, por isso que eu estou explicando aqui. Mas, então, nesse caso, eu sou preletor, então eu estou funcionando como mensageiro de Deus ao povo que é a igreja, certo? Então, eu estou cumprindo a função de sacerdote, certo? Mas o que pode acontecer?
Isso é mensagem do erro, né? Porque, às vezes, a mensagem que a pessoa está falando aqui dentro, aqui na frente, pode doer para o grupo que está ouvindo. Às vezes é uma questão, uma coisa dura, né? É uma coisa difícil de aceitar, e isso tem consequências, né? As pessoas podem ficar ressentidas, magoadas, podem perder a fé às vezes, não gosto mais dessa igreja, vou sair, né? As pessoas podem simplesmente desaparecer da igreja, certo? E aí, quando as pessoas aqui na frente querem mais agradar essas pessoas do que agradar a Deus, a gente começa a adaptar a mensagem, certo? E daí surge o que existe hoje, né? Várias igrejas inclusivas, teologias que não falam que está na Bíblia, aquelas teologias de prosperidade, você vai vencer e tudo mais, que ignoram 90% da Bíblia, certo? Então, vamos tomar como exemplo o que aconteceu com Jesus, né? Ele é o nosso melhor exemplo. Então, uma vez Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum, e ele estava pregando para o povo, falando que ele era o pão da vida, que a gente teria que comer a carne dele para ter a vida eterna, e esse tipo de mensagem. E nessa hora os judeus começaram a murmurar contra ele, certo? Eles começaram a estranhar, para eles era estranho. Nessa hora até os discípulos deles começaram a ter dúvidas. Então vamos abrir lá em João, certo? João 6,60. Diz assim, logo depois desse episódio, né, de Jesus explicando, fala, muitos dos seus discípulos, não era nem os judeus que não eram, os discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Lá no 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, né? Então, isso exatamente aconteceu isso com Jesus. E mesmo assim, Jesus não mudou a palavra dele. Ele fez firme, porque o que movia Jesus era agradar o Pai, não os homens. Certo? Jesus até fala depois que a minha primeira vida é fazer a vontade do meu Pai. Certo? Então, a gente vê que é uma possibilidade, né? Nós aqui, transmitindo uma mensagem, temos que ter mais de todas as pessoas. Outra citação dos líderes, né? Líderes grandes na igreja. É a tomada de decisão, né? Então, os líderes, eles tomam decisões. E, assim, nem sempre essa decisão vai agradar todo mundo, né? Mas nós temos que tomar cuidado com o nosso coração para a gente estar se preocupando com o que Deus vai pensar da gente, né? E não com o povo. Então, um exemplo bem simples aqui, o Micael é o líder de louvor, certo? Aí, uma banda gospel lançou uma música, certo? Que, por algum motivo, ele acha que não agrada a Deus, ele acha que tem algum problema teológico lá, mas os jovens ouviram, nossa, muito legal essa música, Micael, por favor, toca. E ele vai tocar aqui na frente? Ele não vai tocar aqui na frente, porque ele acredita que aquela música não agrada ao Senhor, e ele prefere agradar mais ao Senhor do que os amigos dele, certo? Então, beleza, a gente falou muito dos líderes, beleza, todas as pessoas que estão aqui na frente, mas somos só nós que temos que prestar atenção nessa palavra de temor? Não, né? Tem outra situação. Sim, falamos sobre essas decisões aí. Porque, outro detalhe, né? Por que essas decisões são importantes? Porque essas decisões vão ter consequências, e muitas vezes o povo sofre as consequências dessa decisão. Então, no caso de Arão mesmo, ele tomou uma decisão errada, ele consentiu com um bezerro de ouro, fizeram um bezerro de ouro, e o que aconteceu? 3.000 pessoas, aproximadamente, de Israel morreram por causa disso. Inclusive, foi bem sangrento, né? Moisés chamou quem era de Deus, aí os levitas foram, Moisés falou assim, todo mundo aí que é de Deus, pega a espada, mate cada um seu amigo, seu irmão, seu vizinho, e nessa brincadeira morreram 3.000 pessoas. Certo? Outro exemplo de líder que tomou decisão errada, o rei Saul, o Thaleson citou. O rei Saul venceu os amalequitas, certo? E aí desobedeceu a Deus porque deixou o povo ficar com despojos, né? Não matou do gado, deixou o rei vivo, etc. Desobedeceu e por causa disso perdeu o reinado. O rei Davi tem uma história lá que levanta um censo em Israel sem Deus pedir e o povo é castigado, né? Davi até pode escolher o castigo, mas sabe que o povo foi castigado por uma decisão de Davi.
certo? Então isso é algo muito sensível e perigoso, né? Então, aí, por isso que eu falei, os líderes estão, mas tem outras situações também que nós cumprimos os sacerdotes, não é só quem está aqui na frente, né? Então, nas casas, pai e mãe é um exemplo claro também, certo? Então, o Marcelo falou ontem à noite que o homem é sacerdote do lado, então ele é responsável por ensinar a família, também interceder por ela e tudo mais, certo? E ensinar a família, passar a mensagem que foi transmitida por meio do sacerdote, né? Inclui tudo, passar a mensagem de amor, consolo, ânimo, mas às vezes também exortação e repreensão, né? E da mesma forma como às vezes a gente tem medo de magoar a igreja, a gente tem medo de magoar nossa esposa, nossos filhos, né? Eu não tenho esposa nem filhos, mas eu imagino que deve ser assim. E isso mesmo nós amamos Deus, certo? E da mesma forma a mãe, né? Eu estou escrevendo aqui os dois casos. Então, quando um casal tem um filho, né? O filho ele não nasce um sacerdotezinho, ele nasce uma criança normal, certo? Ele não sabe quem é Deus, ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe o que Jesus fez por ele, e ele não sabe nem orar sem que os pais ensinem. E nesse processo dos pais ensinarem, né, o filho a crer em Deus, a servir a ele, o filho vai errar, vai se rebelar, vai pecar, desobedecer e tudo mais. E o casal tem que ser firme, corrigindo e lembrar de temer mais o Senhor do que o seu filho, para que ele também cresça, se converta e se torne um sacerdote. Né? Em Hebreus 12:8, tem um versículo que diz: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se a gente deixa nosso filho sem correção, para a pessoa que escreveu esse texto, né, a pessoa nem filho é, certo? Então, então vamos dar um exemplo da Bíblia sobre essa discussão. Vocês lembram do filho de Eli? Ele era um sacerdote, mas a Bíblia diz que os filhos dele eram filhos de Belial. Né? Eles faziam muitas coisas erradas, tinham uma reputação muito ruim. Faziam todo tipo de coisa e não se importavam com o Senhor. E tem uma passagem lá, ele está velhinho já e vai arrepender os filhos. Mas o que Deus fala para ele? Vamos ver lá em 1 Samuel 2, 29 e 30. Esse eu vou deixar para dar para começar a coisa da Bíblia. Lá diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se fizessem na minha morada? E tu, por que honras mais aos teus filhos, por que honras os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, disseram eu que tua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então, é bem forte, né? Ele foi complacente com seus filhos, e por causa disso, Deus tirou o sacerdócio da linhagem de Eli. Depois disso aqui, os filhos de Eli morrem, e um pouco depois ele também morre, certo? Então, esse é um erro mais fácil do que parece da gente cometer, e nós temos que nos manter atentos, vigilantes. Né? A gente também lembra daquele versículo que Jesus fala, que aquele que ama seu filho ou filha mais que ele, é digno dele. Beleza, então a gente já falou dos líderes, a gente já falou dos leitores, falou do pai e a mãe, mas são só eles que têm que prestar atenção no a Deus, né? Não. Outro caso também, essa palavra de Mateus é o que eu falei do temer a não mais o filho. Certo? Então, outro lugar que acontece na igreja entre nós. Né? Agora abrangendo para absolutamente todo mundo aqui, que não é nem líder, nem pregador, nem pai, nem mãe, você também sai incluído nessa palavra. Então, o sacerdócio na igreja também acontece entre irmãos. E eu vou dividir esse tópico em várias partezinhas, porque a gente pode temer os nossos irmãos de muitas formas diferentes, certo? Então, a primeira forma que eu vi disso aqui é o medo de exaltar. Eu estou focando muito nisso, mas depois eu vou mudar a forma.
Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão meu, muito meu amigo, o Lucas aqui, e aí eu descobri que ele está em pecado, certo? O que eu faço em relação a isso? Será que eu tento corrigir ele ou fico com medo de ele não ser mais meu amigo por causa disso, né? Então, quanto maior for a sua proximidade com o seu irmão, né, maior é esse perigo de você ter esse medo, mas também é maior a sua responsabilidade de ir atrás dele, corrigir ele, repreendê-lo, porque se você não fizer isso, muito menos fará alguém que não tem nada a ver com ele, né? Alguém que não tem intimidade, certo? Então, isso é até perigoso no sentido de testemunho para o mundo, certo? E vamos dar um exemplo. Esse exemplo, o Lucas está implicado aqui, só que é um implicado meio público assim, né? Eu estou com ele e a gente está conversando com um terceiro do mundo lá, vamos dizer que a gente falou de Jesus para ele nessa situação, certo? O cara vê o Lucas errando e ele vê que eu não estou corrigindo ele. O que ele vai pensar? Vai pensar que nem os cristãos se importam com a vontade do Senhor, né? Vai pensar que nós somos hipócritas e tudo mais. E o melhor de tudo isso é que na situação ele estaria certo. Né? Porque quem somos nós para pegar uma vida segundo a Cristo se nós não fazemos? Certo? E Jesus fala para a gente fazer isso. Certo? Ele fala de lavar os pés uns dos outros, né? Então é uma ordem direta dele, a gente tem que cumprir. E também está escrito em Gálatas 1:10. Pronto. Gálatas 1:10, Paulo também fala uma coisa semelhante. Ele fala assim: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, quando a gente. É mais sábio do que parece, né? Se a gente tentar adaptar, assim, manter a nossa amizade, a gente acaba não sendo servo de Cristo. É bem, bem ruim isso. Então, outra situação ruim parecida, né? Seria se a gente adaptar essa palavra para não ter uma questão mais branca. Então, eu vou aprender, mas vou falar com o Lucas lá, mas em vez de falar na cara, eu vou adaptar a palavra para ficar mais assim, né? E aí, isso é perigoso também, porque se a gente adaptar a palavra para falar algo ligeiramente diferente, a gente está deixando de pegar Jesus para pegar um bezerro de ouro. Né? O que aconteceu? Tem uma adaptação. Então, esse medo, o mais perigoso dele é porque ele vem mascarado de uma boa vontade. Porque você realmente quer ganhar seu irmão, mas por causa do medo dele te rejeitar e simplesmente abandonar completamente a igreja, você cria eufemismos, indiretas, etc. Mas quando a gente vai falar para o irmão que ele está errado, alguma coisa assim, a gente tem que ter certeza de que ele entenda porque ele está errado, entenda que está errado, então é como se consertar, certo? Um dia desses, o Micael estava lá em casa, também saindo para o daqui, e ele falou uma frase que eu achei legal e se encaixa aqui, que é: nós queremos manter o nosso irmão em Jesus Cristo, e não na igreja. Então não adianta nada o nosso irmão continuar na igreja e não estar em Jesus, certo? Mas só fazendo uma dentro para não ser mal entendido aqui. Né? Existem formas e formas de você corrigir o irmão. Né? Eu não vou entrar no mérito disso porque não é o foco de hoje. Eu só estou falando isso para vocês não chegarem depois. Você está errado, você está errado, você está errado, porque não convém. Existe a maneira certa e muitas vezes a maneira certa é você não fazer você mesmo. Às vezes você usa um caminho. Então, um exemplo bobo: você vê uma criança pequena usando coisas erradas, vai falar com a mãe, não com a Cristo. Então, beleza. Então a gente falou do medo dos ataques, vamos para outro medo. O medo de gerar dúvidas, certo? Então, é normal a gente, na nossa caminhada, a gente ter dúvidas, certo? Dúvidas teóricas mesmo. Dúvidas, a gente leu uma passagem na Bíblia, ouviu uma pregação e não entendeu o que o cara falou, certo? E às vezes essa dúvida pode parecer idiota. Nossa, eu não estou com vergonha de perguntar isso aqui. Né? E é normal, porque a gente vê nossos irmãos, nossa, tanto irmão Jóia, o pessoal sabe muito da Bíblia, como é que eu vou perguntar isso para ele? Né? Só que a gente tem que parar para se perguntar: como é que uma palavra vai gerar fruto no nosso coração, seja da Bíblia, pregação, etc., se eu não entender? Né? A gente tem que lembrar daquela parábola do semeador, que a palavra que o semeador planta
pode cair em vários terrenos diferentes, né? A gente quer que ela caia em solo fértil para ela germinar e gerar fruto. Mas se a gente não entender, é como se nem caísse na terra, né? Porque entendeu? Não tem valor. Só vou botar aqui. Então, certo. E por que a gente tem vergonha de perguntar? Porque às vezes a gente quer parecer mais conhecedor, mais sábio, mais santo no meio da congregação, certo? Mas, desde nós somos perfeitos e nosso objetivo aqui é nos aperfeiçoarmos uns aos outros. Então, vamos de novo com um exemplo da Bíblia. Vamos nos lembrar dos discípulos de Jesus, né? Nós somos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus andavam com eles, só que Jesus sempre, quando ia pregar, ele falava por palavra, por parábolas, certo? E os discípulos, eles tiravam as dúvidas que ia falar com ele, né, os mais próximos. Imagina vocês como eles deviam se sentir que cada vez que Jesus criasse uma parábola nova, eles teriam que chegar e dizer: ei, eu não entendi essa também, explica, né? Eu ia ter vergonha, né? Pedir desculpa e tal. Mas eles perguntavam, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Outro exemplo que todo mundo aqui faz, certo? Com muita frequência. Nós oramos, né? E isso aqui é uma coisa que parece meio óbvia, todo mundo aqui sabe orar. Papai do céu, pegando com o nome de Jesus também, certo? Parece bem óbvio, mas os discípulos de Jesus, já tendo um tempo com ele, um dia chegaram nele e perguntaram assim: Jesus, como é que se ora? Né? Então é uma pergunta que pode parecer meio boba, mas eles queriam ter certeza de que estavam orando do jeito certo, certo? E a gente fala muito que nós somos discípulos de Jesus, escrito ali, discípulos de Jesus no Natal, mas a gente se esquece do que significa ser um discípulo, né? Discípulo missionário significa aluno. E o aluno tem dúvida. Nosso dever é perguntar e tirar dúvida. Certo? E isso nos lembra muito do pecado do orgulho, né? Porque o orgulho nos atrapalha a crescer. Então a gente quer aparecer bom, a gente quer parecer conhecedor, e com isso isso nos impede de crescer, certo? Então, é outro pecado que nos lembra. Outro temor que é muito semelhante a esse, eu vou passar mais rápido porque é realmente muito semelhante, mas também cai no orgulho, né? Que é o medo de parte das nossas dificuldades. Então, às vezes nós temos dificuldades na nossa vida, na nossa caminhada, certo? Hoje a gente tem dificuldade de contar com o irmão, pedir para ele orar por nós, para nós sermos curados, certo? Mas a gente tem vergonha. Só que a gente tem que se lembrar que todos nós temos pecado. Né? Ontem o Marcelo falou para a gente: olha para o lado, falou: ele não é melhor do que você não é melhor do que ele, certo? E a Bíblia fala disso também, né? Fala de confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros para que nós sejamos curados. Certo? Então, ele também tem esse no ajuste nesse aqui, né? Certo? Então, esse eu vou passar bem rápido mesmo, porque é muito conhecido por não tirar dúvidas. Certo? E um outro temor, né? Finalmente. Tem o medo de ser repreendido. Eu falei do medo de repreender, mas a repreensão tem os dois lados da moeda. Certo? Então, tem a pessoa que está arrependendo, que pode ter medo de falar com o irmão, mas também tem a pessoa que está sendo arrependida, às vezes ela tem medo disso, certo? E ser arrependido dói, né? E ser disciplinado mais ainda, certo? Mas, às vezes, a gente corre no perigo de não querer ser repreendido, certo? E focar, não, meu objetivo é não ser repreendido, em vez do meu objetivo é ser santo e repreensivo, certo? E a gente pode cair numa cilada de querer viver um personagem dentro da igreja, certo? Então, se toda vez que eu encontrar meu irmão, eu mudar minhas roupas, meu modo de falar, meus assuntos, né, aquilo que eu gosto de falar sobre, como é que eu vou ser corrigido se estiver algo errado em mim, né? Como é que eu vou transparecer quem eu sou, certo? Então, esse é um perigo de a gente estar vivendo um personagem aqui dentro, certo? Então, lembra do versículo que eu falei quando eu estava falando da questão dos pais, né? Que os filhos, né? Deixa eu só pegar aqui. Se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Então, assim, nós queremos ser filhos de Deus, né? Nós queremos ser corrigidos por Ele. Nós queremos nos aperfeiçoar, certo?
Então, é, nós temos que ser verdadeiros e transparecer quem nós somos. Então, tem o eu imperfeito e a máscara perfeita, né? E a gente tem que se lembrar da diferença entre fugir da repreensão e fugir do pecado. Porque o pecado, sim, é para ser evitado. Eu não estou dizendo para a gente sair pecando porque não, esse é quem eu sou, né? A gente tem que fugir do pecado, mas aqui dentro e lá fora também. Certo? Então, vamos só ler Provérbios 6:12, que é um outro Provérbios que um texto que se encaixa também. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ela diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer ver. Certo? Então, a repreensão para o nosso bem, né? Ela faz bem. O pecado não faz bem, mas a repreensão faz. A repreensão é para nos aperfeiçoar. Certo? Bom, então, nós falamos do temor aos homens na igreja, por parte do pregador, certo? Na casa, do pai da família, na igreja, de novo entre os irmãos, né? E vou entrar em um outro tópico agora, que é o sacerdócio no mundo. Ah, desculpa, eu vou só dar um adendo, que tinha um ponto que eu adicionei antes de ontem, e eu lembrei de um ponto que eu acho legal de citar, mas bem rápido, antes de entrar no mundo, que é a motivação pelo qual eu ouço meu pastor do líder. Né? Por que eu ouço meu pastor do meu líder? Por que eu ouço o que está sendo falado aqui na frente? Né? É realmente bem rápido, mas a gente tem que pensar. Por que a gente obedece o que está falando aqui na frente? Né? A gente interpreta isso como palavra de Deus, ou porque o Tim Marcelo é muito legal e eu gosto do que ele fala e concordo com ele. Né? A gente tem que se lembrar de manter nosso foco em Jesus, certo? Então, dois exemplos muito bons. Um foi os bereanos. Os bereanos, por exemplo, eles ouviam o que Paulo dizia, eles não acatavam assim, só porque, legal e tal. Não, porque eles confiam na palavra e realmente batiam, né? A gente tem que lembrar, a gente está realmente confiando na palavra, ou é porque, ou de repente o Marcelo é muito legal, eu quero ser amigo dele, ou mesmo por efeito manada, nosso filho não está fazendo, então deve estar certo, né? Que cai de novo naquele negócio você não é todo mundo, né? Você não pode fazer as coisas por efeito manada, você tem que fazer porque você crê que é aquilo que Deus quer para você. E Efésios 4:13-14 eu coloquei na Bíblia, mas um texto que eu acho que faz sentido nesse contexto. Ele fala de nós não sermos agitados pelo vento em qualquer canto de doutrina, né? Então, nós temos que ser firmes naquilo que nós acreditamos, que é a Bíblia, né? Então, nós temos que estar sempre firmes e não ouvir só porque eu ouvi um homem falar, sabe? Eu ouvi o nosso pastor falar, ou eu ouvi um irmão legal falar. Mas, agora, eu posso contar porque é o sacerdócio no mundo. Então, o sacerdócio no mundo, de novo, nosso foco aqui é lembrar de situações em que a gente pode atender mais a um homem do que a Deus, certo? Então, a gente pode atender nossos irmãos, muitas formas, nossos filhos, esposas, pai, mas a gente também pode atender as pessoas do mundo, que é até bem claro. Então, todos aqui nós temos uma vida normal fora da igreja, a gente não vive 100% aqui do nosso tempo no retiro. E nós somos vidas normais, vamos para a escola, faculdade, trabalho. Tem algumas pessoas aqui que estão na escola, tem algumas pessoas aqui que estão na faculdade, muitas pessoas aqui que trabalham, certo? E nós somos sacerdotes também nesses lugares, porque nós necessitamos Cristo lá, certo? Então, nesses lugares, o nosso temor a Deus se manifesta onde? Nas situações difíceis em que nós podemos ter potencialmente consequências ruins. Né? Então, lá em Provérbios 24:10, se vocês quiserem ler, é um versículo bem curto, que está escrito assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, a nossa força ela não é medida com base naquilo que a gente faz em situações fáceis. Porque no fácil é fácil.
Então, a nossa força é medida nos momentos difíceis, naquilo que a gente realmente tem que fazer valer nosso batismo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nós temos alguns jovens na escola, certo? Então, eles são diferentes dos alunos normais. Nós fazemos muitas coisas diferentes dos alunos normais, certo? Então, nós não falamos palavrão, nós não pulamos a prova, nós não mentimos para a professora, etc, etc, etc. Né? E essas coisas que eu falei são completamente normais para quem está lá e não tem Jesus, certo? E se nós fizermos algumas dessas coisas, nós pedimos perdão e restituímos o que deve ser restituído. Né? Tudo isso é normal e algumas coisas nem sempre são erradas. Né? Eles olham para a gente e pensam que nós somos alienígenas. Existem mais de uma maneira de que eles podem reagir a isso. Uma maneira, a situação feliz, né? Eles são personalizados. Uma maneira é a situação feliz, que é admiração. Ele pode te admirar e beleza, essa é a situação fácil. Né? Mas tem a situação difícil que é a rejeição, né? E que é muito comum. E dessas reações vão surgir as consequências que vamos provar. Então, no caso da escola, quais que são as consequências que alguém que está na escola pode sofrer porque se posicionar em relação a Jesus? Bullying no geral. Né? Então, fazer piada, caçoar de você, te excluir dos grupinhos de amigos, etc. Certo? Então, e é nesse momento que as crianças que estão na escola, os jovenzinhos também, têm que se manter firmes e dizer, não, eu sou de Jesus e é aqui que eu vou ficar. Certo? Isso se aplica na faculdade também, no trabalho, por isso que eu vou os 3 pontos, e qualquer outro plano. A diferença é que na faculdade você vai ser mais diferente e vai sofrer mais consequências, certo? Então, a partir da faculdade começa a entrar outras coisas, né? Então, muitas pessoas que se drogam, né? Namoro também, festas que, assim, ninguém é de ninguém, certo? E no trabalho também, mais ainda, né? Porque aí já tem situações de suborno, por exemplo, né? Sei lá, digamos para alguma coisa, certo? E as consequências vão crescendo. Então, na faculdade, por exemplo, você pode ser bem similar à escola, na verdade, né? Mas bullying e exclusão, fica um pouco mais difícil de você fazer os trabalhos em grupo, né? E no trabalho, aí fica mais, né, conforme você vai crescendo, as consequências vão ficando maiores. Você pode falar, você pode ser demitido, seu trabalho começa o seu chefe começa a pegar no seu pé, dar mais trabalho, enfim. Né? Então, tem consequências. Né? E é nesses momentos que a gente mostra a nossa fé. Certo? Então, e nós temos que perseverar no Senhor. Então, eu vou contar um exemplo bem simples, mas que me marcou, aconteceu comigo. Certo? Eu coloquei essa imagenzinha, acho que vocês reconhecem o Sadraque, Mesaque, certo? E tinha a estátua de ouro lá, eles, quando ouvissem os instrumentos, eles tinham que se ajoelhar, adorar a estátua, eles falaram, não, né? Não vamos fazer isso, porque nós temos no Deus Altíssimo. E por que eu coloquei essa imagem? Porque, por incrível que pareça, essa exata imagem que aconteceu comigo na faculdade. Então, só explicando. Para quem sabe, eu no ano passado estava em outra cidade, numa faculdade que é um internato, então um alojamento de 600 alunos. E a semana de trote, que é antes das aulas, é bem intensa no sentido de que não para, né? É uma semana inteira, 24 horas por dia, 7 dias por semana, certo? E nesses dias acontecem coisas que eu achava pesadas, talvez vocês não, meu pai achava legal, mas, por exemplo, eles não te deixavam dormir, né? Você visse alguém dormindo na cama, eles pegavam a cama e tipo, jogavam e você acordava voando. Teve gente que quebrou o braço por causa disso, eu fiquei com o bebê, sei lá. Tinha, às vezes também, para deixar você dormir, eles jogavam bombas, né? No quarto, e pá. Assim, era impressionante. Gente, como diz um monte de ninguém na cabeça, mas. Assim, e quem destoava mais, né? Quem pegava mais, quem resistia, né? Os caras geralmente ficavam mais neles, né? Então eu não queria que eles pegassem meu pé, eu não gostava disso. Eu tinha medo dessas coisas, certo? E aí, um belo dia, foram ensinar um novo trote pra gente que se chamava Neomé.
Então, lá eles têm muito esse negócio de respeito a quem é mais velho que você, né? Então, às vezes, o cara que já se formou vai dar uma palestra lá e no final eles falam do Maomé. O que é o Maomé? Bom, eles acham a pessoa muito importante, a pessoa fica no meio, vamos dizer que esse negócio aqui da câmera é a pessoa, e a turma tem que se prostrar e, assim, né? Várias vezes, tipo, é um número grande de vezes, né? Geralmente é entre 10 e 110 vezes, dependendo de quando a pessoa se formou. E assim, vai sempre com as pessoas, é tudo que você deve a respeito. Então, por exemplo, se a placa da turma das pessoas que se formaram em 1970 e você passar pela placa, você tem que fazer aquilo 70 vezes. Entendeu? É bem estranho, né? E assim, o nome do lanche é Maomé, você está adorando esse negócio, né? Quando falaram para mim, eu confesso que senti medo, né? Eu não quero que o cara entre no meu quarto no meio da noite, que é bom que me jogando da cama, a parte voando, né? Mas, assim, eu não pensei simplesmente eu lembro que eu pensei assim, mas se eu ceder aqui, no meio das bombas e sair voando do quarto, né? Como é que eu vou confessar Jesus quando tiver uma arma que está com a minha cabeça? Né? Então, eu tinha que me fazer isso aqui, né? Então, graças a Deus eu não tive consequências, salvo algumas piadas de despesa, mas bem pouco mesmo. Certo? Eu citei esse exemplo para ilustrar o temor aos homens, né? Bem destino mesmo, mas porque essas consequências que sofremos hoje apontam para outras consequências de tempos mais difíceis, né? Da perseguição. E nós precisamos estar prontos para quando esse dia chegar à nossa porta, certo? Então, vamos ir para a segunda Timóteo. Eu vou ler aqui uma sequência de 4 versículos, certo? Se quiserem, vocês podem abrir nesses 4 textos. Certo? Então, primeiro é 2 Timóteo 3,12. Ele fala assim: ora, todos quando querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, certo? E Jesus, Mateus 24,9, Jesus fala sobre o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E Mateus 10,28, ele fala da ordem que a gente tem para cumprir esse dia. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E ele também fala em Mateus 24,13, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Certo? Então, quando chegarem nesse momento difíceis, a gente tem que se lembrar dos bons exemplos da Bíblia, dos homens que estavam dispostos a tudo para cumprir as ordens de Deus. Então, um exemplo claro é Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu coloquei a imagem assim antes, né? Já contei isso para vocês, certo? No caso, eu não falei da consequência, mas a consequência da torrada de fogo. Daniel, né? Quando foi jogado na cova dos leões, porque ele continuou orando a Deus, mesmo tendo um decreto proibido. Várias referências em Atos, né? Por exemplo, Pedro e João no Sinédrio. É até legal porque quando Pedro e João são ameaçados no Sinédrio para não pregar o nome de Jesus, eles falam exatamente isso. Julgai vós, não vou lembrar exatamente das palavras, mas ela vai assim: julgai vós se isso é justo, se a gente deve ouvir antes a vocês do que a Deus Altíssimo, certo? Então é exatamente nesse termo de temer mais a Deus do que aos homens. Por exemplo, o Estevão, né, o primeiro mártir, foi morto exatamente por pregar Jesus. Paulo foi muito perseguido. E, é claro, temos o nosso maior exemplo, Jesus, né? Porque ele aceitou a perseguição sem honrar até a morte de Cristo, certo? Então a gente vê que tem muitas circunstâncias aí que a gente pode temer os homens em diferentes áreas da nossa vida, certo? Seja na igreja, fora da igreja, certo? E essa situação pode ter consequências, das quais Deus pode nos livrar ou não. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados da fornalha, Daniel foi livrado da boca do leão, e Estevão foi livrado da morte física. Mas, apesar disso, o meu objetivo aqui não é
colocar medo na gente, né? Mas pelo contrário, animar nós, irmãos, a temer mais o Senhor, né? Porque o Senhor também falou sobre aqueles que perseveraram nos tempos difíceis e aqueles que não têm fiéis somente ao Senhor. Então vamos para Tiago 1, 2, 3. Tiago 1, 2, 3, está aqui. Pronto. Ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz confirmada produz perseverança. Voltando para Mateus 24:3 também, que a gente já citou, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E também fala algumas promessas. Então, Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus ele fala para nós ficarmos felizes quando vamos perseguidos, né? E cita também alguns prêmios a quem perseverar até o fim. Então Apocalipse 2, 10 a 11, 10 e 11, tá? Não temos as coisas que temos de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão de vós, para ser dispostos da prova, e ter tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, de dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2, 26 a 29. Ao vencedor, que guardará até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro ele aceitará, e as reduzirá a pedaços, como se fosse um objeto de bala. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-me ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, finalmente, Apocalipse 3, 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam a terra. Então, que o Senhor nos dê força, nos presente do Espírito Santo, para nos continuarmos firmes, tementes a Deus, e lembrarmos de manter nossos olhos nas circunstâncias. Amém.